Hoje você vai descobrir qual é o fundo imobiliário que mais atrai os investidores na Bolsa de Valores. Chegou a hora e a vez do Maxi Renda FI. Será que você deve investir nele? É o que descobrirá no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Depois desse delicioso café que eu tô tomando aqui, eu acho que é hora da gente começar o nosso Cafeína, Sammy Boy. Exatamente, amiguinhos, amiguinhas, mais um Cafeína chegando. Hoje é The Finale, o último episódio da série, Doni. Exatamente, season finale também. Não, season a gente vai ter outras, mas é o episódio finale da nossa saga sobre os 5 fundos imobiliários com o maior número de cotistas na Bolsa de Valores. Hoje a gente vai falar do FI mais popular da B3, o que mais atrai investidores nesse segmento. E qual seria esse, Sammy Boy? Estamos falando do MXRF11, ou Maxi Renda FI. Ele tem hoje cerca de 429 mil cotistas. O fundo nasceu em 2012 e é fruto da fusão do antigo XP Gaia com o próprio Maxi Renda. Ele é um fundo híbrido, tem papel, tem tijolo e desenvolvimento imobiliário. Sendo assim, é um fundo multi-estratégias. Vale ressaltar, antes de qualquer coisa, que nós trabalhamos para atender a este estimado público. Então, exatamente, se você está assistindo esse vídeo e não deixou o like, clica aí que não vai gastar o dedo, não tem problema nenhum, e você vai ganhar conhecimento e contribuir com os amiguinhos desse lado. E a gente vai ficar muito grato. É isso aí. Se inscreve no canal também, hein? Mas outra coisa que vale ressaltar é que esse fundo não tem imóvel direto. Ele é majoritariamente um fundo de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. O Maxi Renda tem uma carteira bem pulverizada e conta com várias operações e várias estratégias também. Vale dizer aqui que quando você investe no Maxi Renda, você está comprando um ativo gerador de renda e não um ativo com muita valorização patrimonial. Este é um fundo ancorado na categoria dos fundos CRIs, já que 70% do fundo é composto pelos recebíveis imobiliários. Sua cota tem um preço considerado atrativo. Ela é negociada na faixa dos R$10. Antes as cotas eram comercializadas ali perto dos R$100, mas como o fundo passou por um split, quem tinha uma cota por R$100 passou a ter 10 cotas por R$10. E por que fazem split? Por quê? Muitas vezes, empresas ou fundos dividem a ação ou cotas por um número X. É para ter mais liquidez. Então, na prática, você pode falar assim, o que é melhor, R$100 ou 10 notas de R$10? Só que se você tiver um público ou alguns perfis que só tem R$10, se você manter em 100, essas pessoas não vão ter acesso. Então, quando a ação começa a ficar cara ou a cota cara, você tem uma saída para o split. Já quando ficar muito pequeno, centavo, você pode fazer o contrário, né? O split, a tradução seria desdobramento, e o implit, agrupamento. Exatamente, já é uma cultura no mercado financeiro mesmo, quando a valorização é muito grande, várias empresas preferem fazer esse split e deixar o valor da cota ou da ação menorzinho para aumentar a liquidez, a negociabilidade também. Sendo assim, esse é um fundo imobiliário bastante interessante, principalmente para quem tem o interesse em iniciar os investimentos em fundos imobiliários com pouco dinheiro. A taxa de administração também é baixa quando a gente compara com a média do mercado. Já quando analisado o maior risco desse fundo, o que vemos é o risco de crédito. Como o Maxi Renda tem muitas permutas, sendo essa parte de desenvolvimento imobiliário, construções, nada garante que não surjam problemas pelo caminho, como a velocidade das vendas pode não ser a esperada, pode aparecer distratos, embargos ou até mesmo o retorno pode ficar abaixo da expectativa. Porém, essas permutas correspondem a 12% da carteira total do fundo, o que acaba não pesando tanto, né? Então, existe uma diluição. É tanta permuta que parece o Sammy Boy. Tá cheio de permutinha. Opa, é uma loucura, bicho. Se alguém quiser permuta comigo, só mandar. A gente usa capacete. Tudo no Sammy, pô. Opa, José Permuta aqui. Na estratégia de permutas financeiras, o fundo é permutante de projetos localizados em bons bairros de São Paulo, Campinas e Campos do Jordão.
Na visão do gestor, essa estratégia permite se beneficiar dos altos rendimentos do setor, além de mitigar os riscos. Com a lei do distrato sancionada no final de 2018, em que a incorporadora fica com 50% do valor pago na compra do bem, mitigou significativamente as desistências por parte de quem adquire apartamentos, por exemplo. Segundo o último relatório do fundo, tendo em vista que todos os projetos estão localizados na Grande São Paulo, nenhuma obra foi paralisada por decreto, diferentemente do que ocorreu em outras praças. Sendo assim, todas as obras aí caminham e devem, ou a expectativa é terminarem dentro do prazo previsto, ou seja, sem atraso. A carteira de permutas encerrou o mês de julho com saldo de 282,7 milhões de reais. Não é fácil analisar um fundo de CRI, né, já que pode ter risco de uma crise de crédito. Mas esse não foi o caso até aqui, apesar de toda a crise causada pela pandemia. No seu book de CRIs, a gestão seguiu a estratégia de reciclagem de portfólio, o que gerou um ganho de capital para o fundo de 4 milhões de reais. Isso a gente está falando de julho. Já falando de outros fundos que ele investe, destaque aí para novos aportes no ROOF11, que é ROOF11, e no SPVJ11. O valor total ficou em 3,7 milhões de reais. Esse último corresponde a quase 50% da exposição de FIIs que um Maxi Renda investe. Já quando olhamos o seu book de permutas financeiras, o fundo investiu 12,9 milhões de reais. Agora estão previstos mais 122 milhões em novos investimentos. O fundo segue a estratégia de manter um portfólio composto de CRIs com boa qualidade. Por esse motivo, existem prêmios implícitos nas taxas dos papéis, que permitem que o fundo consiga gerar ganho de capital em operações no mercado secundário. Um ponto positivo é que 47% dos CRIs estão indexados à inflação. Outros 47% estão indexados ao CDI. Quando olhamos para a carteira do fundo, podemos ver ativos como Oba, General Shopping, Grupo Pão de Açúcar, Iguatemi Fortaleza, Outlet Premium Brasília, Via, Açaí, Cogna, BR Mall, Cirela, entre outros. De qualquer forma, são ativos aí que mostram a estratégia em diluição de riscos. Nos últimos 12 meses, o Maxi Renda entregou um dividend yield de 8,6%. É um bom valor mesmo estando abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses. A gente explicou o porquê no nosso quarto episódio da série, quando a gente falou sobre o HGLG11. Mas uma dica é reinvestir os rendimentos. Quem reinveste os dividendos consegue driblar esse cenário de inflação em alta e obter uma rentabilidade mais interessante. Mas é sempre bom ter em mente que os investimentos em fundos imobiliários devem ser vistos como uma estratégia de longo prazo. Não, o que é importante é reinvestir, porque senão é como se você deixasse uma aplicação e toda vez que rende alguma coisa você tira. Então você não vai ter aquela exponencialização existente nos juros compostos. Certo? Nossa Senhora! Rasgando seu léxico, seu vocabulário de acadêmico internacional Samedana. Mas isso não significa que seja um cenário de desespero para a indústria dos FIIs. Lógico que não. Quer um exemplo? As principais empresas do setor de shoppings, como Multiplan, Iguatemi, BR Malls, etc., as mais afetadas na crise do coronavírus, estão aí retomando os níveis de venda ainda maiores que em 2019, período anterior à pandemia. Sendo assim, os fundos de shoppings estão captando recursos através de emissões para comprar mais shoppings para os seus portfólios. Já alguns fundos imobiliários logísticos estão comprando mais imóveis para compor o portfólio, como é o caso de galpões e condomínios logísticos. E mesmo no setor de escritórios, com colaboradores ainda parcialmente ou totalmente em home office, os FIIs de lajes corporativas estão anunciando locação de ativos em regiões nobres de São Paulo, por exemplo. O cenário demonstra a resiliência, resistência, força do setor. Se for falar igual eu falo quando não estou na câmera, por ter nascido no interior de São Paulo, pé vermelho, capial, muito bem. Mas ele sendo ainda um novato no mercado brasileiro. Para ter ideia, a classe de fundos imobiliários nasceu aqui em terras brasileiras na década de 90, porém sem um único fundo imobiliário listado na bolsa. Foi só nos anos 2000 que alguns fundos imobiliários surgiram e apenas em 2010 que a liquidez desses fundos começou a ficar mais robusta, ou seja, é uma invenção brazuca. E é uma classe com uma tese de investimento muito forte, mas ainda nova no mercado brasileiro. E ela, no entanto, se a gente olhar
no retrovisor, a gente pode dizer que ela tem mostrado muita resiliência em períodos de alta turbulência. Muito bem, Sammy Boy, com isso a gente chega, veja você, ao final da nossa websérie. Da nossa websérie. E você, gostou da websérie? Deixa aí seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho, aquela coisa e tal. Pô, olha o tanto de views que esse vídeo tem. E o número de likes não está compatível. É um absurdo. Não. Então dá o like, pô. Se somam os likes e os dislikes, teria que bater. Alguma opinião você tem. Alguns não têm opinião. Não, a maioria não tem que ter. Não tem opinião sobre o assunto. Tem que ter, mas você tem. Você, nosso estimado espectador ou espectadora, tem. Então deixa aí o seu like e comente também, tá certo? Lembrando o seguinte, às vezes a gente fala de um produto, às vezes a gente fala de uma empresa, às vezes a gente fala de uma estratégia. A gente fala de tudo. Aqui é o Invest News, seu portal completo de finanças e economia. Pode gerar as notícias. Os fundos imobiliários geridos por Blue Macau e Catuaí Gestora de Recursos foram literalmente às compras. Eles adquiriram 6 lajes do icônico edifício que abriga o Google e o BTG Pactual por 365 milhões de reais. A transação envolveu 6 dos 18 andares de uma das 2 torres. O Google ocupa 66% do espaço. A Europa passou a ocupar o posto de principal mercado de moedas digitais no mundo, ultrapassando China e Estados Unidos. A região registrou o maior volume de negociações de criptomoedas do planeta, com mais de $1 trilhão em ativos digitais entre julho de 2020 e junho de 2021. O montante corresponde a 1/4 do volume global. Uma gravação em uma fita cassete foi leiloada por 370 mil coroas dinamarquesas, ou pouco mais de $58 mil. O conteúdo revela uma entrevista com John Lennon e Yoko Ono em 1970, enquanto o casal estava na Dinamarca, além de uma música nunca lançada. Na gravação de 33 minutos, Lennon fala sobre sua frustração com a imagem dos Beatles, entre outros assuntos. Muito bem, Sammy Boys, está acabando cafeína e sem mais delongas, porque esticar o final dizem que não é bom para as métricas do YouTube. Então vamos encerrar. Tchau. Tchau.